Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a pouquinho tem início a 41ª sessão ordinária. Hoje na pauta do grande expediente há 241 itens. São 46 requerimentos para serem discutidos e votados e 195 projetos para serem deliberados para análise das comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia nós temos 5 itens. Entre os destaques está um projeto que garante acessibilidade a pessoas com deficiência audiovisual em eventos culturais e esportivos aqui do município. Além disso, também pode ser votado o relatório final da Comissão Especial de Inquérito que investigou o descarte de materiais em aterros irregulares aqui em Guarulhos. E logo depois da sessão ordinária também está prevista uma sessão extraordinária para deliberar 194 projetos para análise das comissões permanentes do Legislativo. Então não deixe de acompanhar, é daqui a pouquinho ao vivo aqui no plenário, sempre com transmissão ao vivo pela TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Há número legal sobre a proteção de Deus. Iniciamos os trabalhos da 41ª sessão ordinária. Solicito seus vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Passemos ao pequeno expediente. Há oradores inscritos. Com a palavra a vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todas, a todos, boa semana aos vereadores, vereadoras, aos assessores, a todo o corpo técnico. Manifestação em 4 cidades brasileiras pedem a ampliação da licença paternidade. São Paulo, Brasília, Recife e Rio de Janeiro. Mais do que justas. E por isso, hoje eu quero parabenizar todos os pais e as mães que criam sozinhas os seus filhos, que também exercem o papel de mãe e de pai. Aos pais, eu digo que é muito importante a presença paterna na vida de uma criança. E eu, nesse momento, quero fazer um agradecimento especial tanto ao meu pai quanto à minha mãe. Meu pai me levava ao jogo de futebol, falava, minha filha, ele dizia mesmo, seja homem. Eu dizia, meu pai, eu sou menina, então seja rocha. Quer dizer, meu pai me ensinou a ter iniciativa, a não ter medo de nada. Meu pai era Botafogo e eu sou Flamengo, e ele me levava no jogo do Botafogo, dizia, lá no Maracanã, naquela época, pequenininha, eu já ia no estádio de futebol. Por isso que eu amo futebol. Mas, na vida de uma criança, é importante tanto a presença materna, que é carinho, que é aconchego. E eu digo aos vereadores que estão me ouvindo que eu tive educação de mãe e de pai. Por isso que eu gosto de cozinhar. Minha mãe me ensinou a ser mulher. E meu pai a ser valente, a ter coragem, né? A ir para cima, não ter medo, a ser rocha. Então, a presença do pai é muito importante. Mas eu quero continuar dizendo da importância de ampliar a licença maternidade de 5 dias para, no mínimo, 30. Porque é muito importante. Por que é importante? Porque transforma, primeiro,
essa visão cultural de que cuidar da criança é uma responsabilidade só da mãe. Não é. Deve ser dos dois. Além disso, cria o vínculo paterno. E pesquisam e demonstram que o bebê reconhece a voz tanto da mãe quanto do pai. Portanto, é importante a presença paterna. Além disso, reduz a sobrecarga que as mães têm, porque é um momento muito delicado. A criança precisa tanto da presença paterna quanto da presença materna. Direi mais, já no Congresso Nacional, tem 2 projetos de leis que tratam do assunto. E é muito importante não aumentar de 5 para 15 dias. O mínimo é 30. Alguns países já ultrapassam a 60 dias. E aí eu aproveito para dizer da importância dessa licença, da presença materna, e estou vendo aqui, quero saudar o pessoal do JJM, aqui presente, eu não tinha visto antes, e contem comigo para sempre, porque JJM é onde a nossa maternidade, então, certamente é uma atividade beneficente que possa contribuir para o desenvolvimento desse lugar tão importante, que é o lugar que nasce as crianças. Concluo dizendo, governador, quando é que você vai olhar para Guarulhos e cuidar do Hospital da Mulher? Que é aí que vai cuidar da mãe, né, que é tão importante na criação dos filhos. Com a palavra, o vereador Guto Tavares. Muito bom dia, senhores vereadores, presidente Martelo, colegas da imprensa, população que nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais do Legislativo, enfim, os funcionários dessa casa. Antes de mais nada, cumprimentar e parabenizar aqui todos os advogados dessa casa, que também são vereadores aqui, o Edmilson Souza, tem até que ler porque tem a bancada dos advogados aqui, ó, Edmilson Souza, Laércio Sandes, Martelo, Daniel Alves, delegado Mesquita, Seminaldo, Rafa Marques, todos aqui advogados, então parabenizá-los por esse dia, na pessoa da Angélica e do meu amigo Erivelton também, e Heitor, Lauri também, e os demais advogados que atuam aqui, Gilvan também, enfim, na pessoa desses que eu mencionei aqui, cumprimentar todos os advogados que atuam na cidade de Guarulhos, no Brasil, e são importantes para a operação do direito e para a democracia. Desejar também, com certo atraso mais em tempo, um feliz Dia dos Pais a todos aqueles que são pais. Domingo foi um dia espetacular aí na vida de todos nós, que temos essa experiência fantástica de ser pai. Janete fez uma fala muito importante aqui de ampliar a licença paternidade, né? Porque isso ajuda a enfrentar aquele dilema de que parece que só é a mãe que é a obrigação de cuidar das crianças e não é. Nós, pais, também temos que ter essa obrigação e esse estímulo. Mas, senhores vereadores, o que me traz aqui a essa tribuna verdadeiramente para começar essa sessão é, mais uma vez, fazer uma denúncia aqui e destacar os problemas que vem acontecendo lá na UPA Tabuão, no Jardim Paraíso. Mais uma vez, dezenas de funcionários procuram o nosso mandato para dizer que não receberam seus salários. Como é que pode funcionários que atuam na área da saúde, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, não receberem o seu pagamento? Hoje, lá na UPA Tabuão, são 9 atestados médicos que justificam a falta desses profissionais, além de outras faltas injustificadas. E aí, conversando com parte desses trabalhadores e trabalhadoras que atuam na UPA Tabuão, justificaram, não receberam o salário. O salário foi pago para uma parte desses funcionários da UPA Tabuão e a outra parte ficou sem receber.
né? Eu sei que não há solução fácil para os problemas da saúde na cidade de Guarulhos, mas nós estamos aqui no 8º mês do mandato, 8º mês do governo do prefeito Lucas Sanches. Nós temos assistido ao enfrentamento dos problemas da saúde, com sucesso em alguns casos, no caso do CEMEG, da Clínica da Saúde da Família, mas a UPA Taboão, infelizmente, fruto ainda de um contrato que foi assinado lá em 2021, né, e até agora ainda não pôde ser encerrado, que vai até 2026. Eu já recebi as informações por meio de um requerimento que nós fizemos para a Secretaria da Saúde, mas, infelizmente, né, acabei de checar, conversei com o secretário antes de começar essa sessão. O secretário Márcio confirma que os repasses por parte da Prefeitura para o Instituto Nossa Senhora da Vitória estão em dia. Então, nada justifica este Instituto Nossa Senhora da Vitória, estranhamente lá da Bahia, não sei como é que ele veio parar aqui na cidade de Guarulhos, não está fazendo o pagamento em dia desses funcionários. Funcionário da UPA Taboão pega férias, sai de férias, volta sem receber as férias e sem receber o salário. Era para ter sido pago dia 5, mudou para o dia 7, parece que vai fazendo o pagamento por ordem alfabética. O pagamento não tem que ser feito por ordem alfabética. O pagamento tem que ser feito integral para todos aqueles que trabalham. Como é que vai estar a condição de trabalho desses funcionários para atender a população? No final das contas, quem sofre com tudo isso é a população. Então, há notícia de que funcionários que trabalharam de madrugada foram convidados a trabalhar hoje durante o dia para compensar a falta daqueles que não foram ao trabalho hoje por qualquer motivo que seja. Como é que vai estar a condição de trabalho desses auxiliares de enfermagem ou desses médicos trabalhando até 24 horas? Imagina um plantão de 24 horas. Então, registro aqui o meu repúdio. São cerca de 270 funcionários que trabalham naquela unidade de saúde, na UPA Taboão. Registro aqui o meu repúdio mais uma vez. A cópia do contrato feito pela gestão Guti com a Prefeitura e esse Instituto já está no meu gabinete. Lá terei todos os detalhes e vou acionar o Ministério Público. Esse contrato vence em 2026, até ter uma nova consulta pública, e todos os dias a gente vai pressionar para que não seja renovado, porque estão prestando um péssimo serviço para a população de Guarulhos, porque não paga nem os funcionários. Aí como é que o funcionário vai trabalhar contente, em condições de trabalho, para atender bem a população? No final das contas, quem vai pagar a conta, quem sofre com a falta de atendimento é a população, e nós aqui na Câmara Municipal, o nosso mandato não vai descuidar e vai ficar em cima desse contrato até responsabilizar, porque o Instituto está recebendo em dia da Prefeitura e não está pagando os funcionários. Isso é falta de vergonha na cara, isso é falta de respeito com o trabalhador e com a trabalhadora, e mais ainda, falta de respeito com a população de Guarulhos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Alemão do Transporte. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, imprensa, o pessoal que nos assiste aí pela TV Câmara. Primeiramente, quero aqui parabenizar todos os advogados pelo seu dia, em especial aqui os nossos colegas da Câmara, são advogados. Não vou citar o nome porque eu não sei exatamente todos, mas eu não tenho dúvida que tem um quadro aqui até grande de colegas vereadores que são advogados. E é uma profissão muito importante para todos nós aqui do Brasil, né? Então, parabenizar mais uma vez aí todos os advogados pelo seu dia. Também quero aproveitar para parabenizar aos pais pelo Dia dos Pais. Ontem eu tive o orgulho aí, o prazer de estar presente ali com meu pai, com meu filho, em um almoço. Então, muito prazeroso. Aí, a gente que está o pai aí presente, né, Daniel? Então, parabenizar todos os pais aí pelo seu dia. E também, pessoal, ontem, acompanhando aí o Fantástico, a gente viu aí uma reportagem muito triste, na qual semana passada nosso colega vereador Danilo Gomes abordou aqui esse tema, que foi a agressão aos profissionais da área da saúde, pastor Adalberto. Isso é muito preocupante. A gente tem acompanhado ali muitos profissionais sendo agredidos de forma ruim, fisicamente, moralmente, e isso tem causado transtornos
para os profissionais na área da saúde. Então, estou propondo aí que a gente possa estar colocando aí um projeto. Eu até vi que tem algumas outras cidades, São Bernardo é uma delas, que tem já um sistema de botão de pânico para que esses profissionais ali, quando se sentirem ameaçados, eles possam estar acionando este botão e ali já aciona a GCM ou uma empresa de segurança privada para estar dando suporte para esses profissionais. É muito ruim essa questão da agressão, porque causa o afastamento, né, desses profissionais por medo, por depressão, enfim, várias ações que inviabilizam ali o trabalho desses profissionais. A gente sabe que é uma profissão extremamente importante para os munícipes, né, para a população, os profissionais na área da saúde. Tem a minha esposa que é enfermeira, eu sei a dificuldade que e então é importante que a gente consiga dar segurança para os profissionais da saúde, para que eles consigam trabalhar em paz, tranquilo e dar o bom atendimento para a população. E também não poderia deixar aqui de registrar a alegria de parabenizar o prefeito Lucas e também o presidente nosso aqui da Câmara, o Martelo, porque iniciaram as obras de pavimentação lá na estrada do Tanque Grande, vereador Edmilson. Creio eu que seja uma das últimas vias de transporte coletivo público, né, que ainda não estavam pavimentadas. E essas obras iniciaram, é muito importante para a população daquela região, principalmente para os usuários do transporte coletivo, que sofrem muito, vereador Mineiro, com a questão dos ônibus que quebram por conta do pavimento, que em época de chuva atola, e isso dá um desgaste muito grande para o transporte coletivo, mas também para os veículos dos cidadãos, do pessoal que tem sítio e que são os moradores da região. Então, agradecer ao nosso prefeito Lucas pela sensibilidade de ter entendido ali a necessidade da pavimentação daquela estrada do Marmelo, e o presidente que está envolvido lá no projeto, o presidente Martelo, em levar a pavimentação. Foi uma solicitação desse vereador aqui também, que o transporte coletivo opera naquela região, então se fazia necessário. Muito obrigado, boa tarde a todos, Deus abençoe. Com a palavra o delegado Mesquita. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pela TV Câmara, funcionários da Câmara. Iniciar mais uma semana agradecendo a Deus pela oportunidade de defender e representar o povo guarulhense de bem. E hoje eu queria tratar aqui de alguns assuntos relacionados à segurança pública, à nossa segurança de Guarulhos. E queria falar de duas ações importantíssimas realizadas pela Polícia Municipal de Guarulhos em parceria com o nosso gabinete do delegado Mesquita. Uma delas, uma ação de combate aos fluxos e pancadões, mais especificamente, o combate feito na região do Jardim Paraíso, na rua Silvanópolis, onde estava anunciado para acontecer um pancadão do pagode ali, que inclusive um indivíduo que protagoniza esses bailes, Cubaninho, já está qualificado, vai ser intimado, porque é o zero em vezeiro em praticar atos de perturbação ao sossego e promover eventos ilegais que perturbam a paz da população.
E nesse final de semana estive lá presente na adega, que estava organizando esse evento, notificando, alertando, orientando, conscientizando, deixando muito claro que a nossa intenção sempre é conscientizar, é chamar pela consciência das pessoas que estão perturbando a paz dos moradores, dos trabalhadores, enfermos, autistas. Mas que caso a consciência não fale, aí a lei existe para ser aplicada e eu estarei lá para cumpri-la. E pedi o apoio da nossa Polícia Municipal, falei diretamente com o prefeito Lucas, que quero agradecer muito, porque prontamente se sensibilizou, reforçou o nosso pedido, e a Polícia Municipal esteve lá presente no sábado, patrulhando, prevenindo, e o baile que ia aterrorizar a população, eles me mandavam imagens do último evento desse que teve na região, o pesadelo que isso era. Vejam vocês, em véspera de Dia dos Pais, eles estavam lidando com essa perspectiva de ter um baile, ali um pancadão, uma baderna, um pesadelo, um inferno ali, onde não iriam poder sequer curtir ali o final de semana do Dia dos Pais. E graças a essa ação da GCM, da nossa Polícia Municipal, em parceria com o nosso gabinete, nós conseguimos levar a paz, o sossego, o descanso aos moradores do Jardim Paraíso. Então, quero mais uma vez agradecer imensamente aqui a nossa Polícia Municipal, ao comandante Adjomar, ao secretário de Segurança, Coronel Hélio, e ao nosso prefeito Lucas Sanches, que demonstrou, sim, muita sensibilidade. Quando acerta, vou sempre falar, vou sempre reconhecer e vou sempre ter gratidão. Eu quero agradecer muito pela sensibilidade demonstrada por eles em relação a essa pauta, e nós continuaremos caminhando juntos, agindo em conjunto, para combater a perturbação do sossego, os pancadões, tudo isso que assola e aterroriza a população de bem de Guarulhos. E mais uma ação que eu queria mencionar aqui, uma denúncia feita pelo nosso gabinete, mediante informações que eu tinha, de tráfico de drogas realizada numa biqueira, ali numa viela Tobias, localizada no Jardim Brasil. Encaminhei essas informações para a nossa Polícia Municipal e nesse domingo os agentes foram até lá, encarregado Luiz Fernando Leonardo, e conseguiram apreender 250 porções de substância entorpecente entre maconha e cocaína, com base nessa denúncia e nessas informações passadas por nós. Então isso é um exemplo de trabalho conjunto, de união, juntos somos mais fortes, e a gente tem que caminhar junto com os nossos órgãos de segurança, com os meios de informação, com a população, os consegues, para juntos nós vencermos a criminalidade e vamos seguir combatendo esse câncer que é o tráfico de drogas, as biqueiras aqui na nossa cidade, em todos os seus eixos, desde a ponta do iceberg até, mais importante, os líderes, os cabeças dessas organizações criminosas que lucram com a miséria e a tragédia da população. Então fica aqui mais uma vez o meu agradecimento e meus parabéns ao GCM Leonardo, Policial Municipal Luiz Fernando Leonardo e toda a sua equipe, a Inspetoria Leste, o secretário de Segurança Coronel Hélio, comandante Adjomar e o prefeito Lucas Sanches pela confiança e parceria, e seguiremos juntos combatendo a desordem e o crime na cidade de Guarulhos para o bem do povo guarulhense, trabalhador, honesto, grande maioria do nosso povo, graças a Deus. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe, que tenhamos uma excelente sessão. Lei e ordem em Guarulhos. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Wellington Bezerra. Senhor presidente, vereadores, vereadoras e todo o público que nos assiste, nos últimos dias o Brasil foi abalado por um vídeo em que demonstrou de uma forma muito clara como funciona a violência contra crianças e adolescentes em ambiente virtual, onde crianças e adolescentes dessa nação são expostas, são literalmente vendidas, inclusive
e, em primeiro lugar, por seus próprios familiares. É interessante nós observarmos que essa exposição, a forma como as crianças e adolescentes são vistas no Brasil, distorcidamente, ela traz malefícios gigantescos para as nossas crianças. Malefícios esses que perduram por gerações e gerações. Quando nós vamos analisar a linha do tempo, que trata de direitos da criança e do adolescente, nós vamos ver que leis foram criadas no início do século XX, quando uma lei bem clara, em 1924, na Convenção de Genebra, expôs que crianças e adolescentes deveriam ser vistas como sujeito de direito. Ao longo das décadas e dos anos, nós podemos notar de uma forma muito simples, não sei quem já percebeu, mas até nas vestimentas das crianças, elas usavam as mesmas roupas que os adultos. As meninas usavam as mesmas roupas que as mulheres adultas, os meninos usavam as mesmas roupas que os homens adultos. Qual a importância dessa observação? Criança, há um tempo atrás, não era vista como criança. Criança não tinha direito. Criança só tinha obrigações. Os anos passam, o Brasil começa a perceber que existia uma necessidade clara em que as crianças tivessem direitos. Houve toda uma manifestação para a Constituinte de 1988, e foi até levantado um slogan, Criança Constituinte, onde deveria se dar preferência para políticos que pautassem projetos relacionados a crianças e adolescentes. Apenas em 1990, em 13 de julho, que o Brasil efetivamente criou uma lei que respondia aos anseios das crianças e dos adolescentes, onde se instituiu o ECA. Agora, com o vídeo do youtuber, do influencer Felca, o Brasil acordou, parece que acordou, entendeu que as crianças estão cada dia mais vulneráveis. Mas sinto muito em dizer que já faz muito tempo que isso acontece. E eu quero, senhor presidente Miguel Martello, senhor presidente, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, na pessoa do presidente Hugo Mota, essa semana vai pautar projetos relacionados à proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e expostas nas redes sociais. O Brasil inteiro essa semana está se movendo nesse sentido. Eu quero conclamar a Vossa Excelência que durante essa semana paute projetos que existem nessa casa de proteção à criança e adolescente, principalmente violência sexual. Hoje, na sessão extraordinária, nós temos o projeto de minha autoria, de número 84, que está na pauta, que versa sobre esse tema. E tem projetos também, senhor presidente, que já fazem 2 anos que foi protocolado aqui nessa casa, já foram deliberados, mas estão parados nas comissões. Então, gostaria de conclamar a Vossa Excelência para que paute, para que priorize essa semana, vamos trabalhar junto com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, para dar prioridade a projetos relacionados à proteção integral de crianças e adolescentes vítimas de violência. Muito obrigado, presidente.
Quero informar ao vereador Wellington que hoje já marquei extraordinária para a deliberação de 190 projetos dos vereadores, para que a gente limpe um pouco a pauta, porque está muito enroscada a sessão. E tem projetos ali que estão direcionados à pauta de Vossa Excelência. Fazendo isso, já vamos dar preferência total para o pedido de Vossa Excelência. Tudo que se refere a abuso contra a criança, contra a mulher, ou seja, prioridade total, tá bem? Com a palavra o pastor Adalberto. Senhor presidente, nobres vereadores, todos aqueles que nos assistem através da TV Câmara e todos que estão aqui presentes. Uma boa tarde a todos vocês. Eu quero aqui hoje também falar sobre a questão desse vídeo que essa semana foi divulgado nas redes sociais, falando sobre a indústria da pornografia infantil na internet, onde o influenciador Felca, ao falar sobre isso, ele teve um alcance aí de 27 milhões de visualizações, denunciando a exploração de menores, denunciando quem? Um outro influenciador, Ítalo Santos, que infelizmente está ganhando dinheiro em cima da desgraça das crianças, explorando as crianças. Vereador Wellington é um dos vereadores aqui mais atuante, e ele não está sozinho nessa luta. A Globo, o jornal O Globo, essa semana, divulgou que um relatório da Universidade de Edimburgo, na Escócia, revelou que 1 a cada 8 crianças é vítima de abusos sexual pela internet. Isso representando cerca de 12% das crianças online. Isso é assustador. E como que eles fazem? Esses pedófilos, esses marginais, eles pedem para a criança mandar foto nua, fotos íntimas, vídeos, usando a inteligência artificial. E quando essas imagens chegam, eles usam isso para explorar as crianças. Eu até tinha colocado aqui, mas o vereador Wellington já falou, para o nosso presidente, eu creio que ele vai fazer isso, pautar. Eu tenho também projetos aqui que precisam ser pautados e votados para barrar isso, esse crescimento de exploração sexual infantil. Pensando nisso, eu tenho um projeto já votado aqui, sancionado pelo nosso prefeito, que é Olhos Atentos. Projeto esse que está em vigor, onde a criança fica mais tempo, que é na escola, para os gestores, para os professores, ficarem mais atentos aí às nossas crianças, até fazer o papel dos pais, para cuidar das crianças, para ficar atentos aí aos abusos, orientar aos pais, se for preciso, denunciar, e tem que denunciar, para o conselho tutelar. Isso precisa parar. Isso é assustador que estão fazendo com as nossas crianças. Tem outro projeto também de lei que tramitando aqui nessa casa, que é para que o nosso município não dê nenhuma verba, ou nenhuma verba que vai
promover eventos que vai sexualizar as nossas crianças. Precisamos urgentemente implorar pelas autoridades para proteger as nossas crianças. E eu tenho certeza que esse projeto vai ser passado aqui para a proteção das nossas crianças. E eu quero aqui hoje, vereador Biriba, sei que você é pai e avô, eu quero aqui fazer um apelo aos pais, porque sabe o que acontece tudo isso? Sabe por que acontece tudo isso? Esse aumento da exploração sexual infantil, eu culpo alguns pais. Os pais precisam ficar mais atentos aos seus filhos, precisam ser mais amigo dos seus filhos, orientar os seus filhos sobre a internet. Não estou aqui falando para que eles tenham que parar de usar a internet, tem que saber usar a internet com sabedoria. Você, pai, é o responsável pelo seu filho. Não espere muito pelas leis, você tem obrigação como pai de proteger o seu filho. Sabe por que surgem muitos pedófilos hoje? Por culpa dos pais, que não cuidam dos seus filhos, que não orientam os seus filhos, que não são amigos dos seus filhos. Faça isso para você ver como vai diminuir. Não deixe seus filhos estar expostos aí na internet, você é responsável por isso. Cuide dos seus filhos. Fortaleça a autoestima do seu filho. Ele é o seu filho, você é responsável por ele. Que Deus nos ajude e que tenha misericórdia das nossas crianças. Deus abençoe, muito obrigado. Tendo em vista o término do tempo regimental do pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde não temos oradores inscritos. Passamos então para o grande expediente. Mas antes disso, suspendo a sessão por 5 minutos, para que o senhor Douglas Cavalheiro possa usar a tribuna. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Reabertos os trabalhos. Senhor presidente. Um minuto, excelência. Encontra sobre a mesa as atas das seguintes sessões. 34ª sessão extraordinária, 30 de junho de 25. Está aberta a palavra. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. 35ª sessão extraordinária, 1º de julho de 25. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Quero informar os senhores vereadores edis, que ocorreu solicitação de indicação de representante nesta edilidade para compor o Conselho Municipal de Turismo CONTUR, em cumprimento aos dispositivos do inciso 12 do artigo 80 do nosso regimento interno. A Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo indicou o servidor Rony Glauber Araújo de Vasconcelos como titular e a servidora Maiara Micaela dos Santos como suplente. Caso não ocorra qualquer impugnação, estaremos expedindo ofício ao Conselho. Informamos que os servidores indicados deverão apresentar relatórios das atividades desenvolvidas ao presidente da comissão em questão, obedecido o prazo de 30 dias anteriores a cada recesso parlamentar, conforme disciplinado no parágrafo 2º do inciso 12 do artigo 80 do regimento interno desta edilidade. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Petal. Senhor presidente, eu quero pedir um minuto de silêncio pela Beatriz Trindade Azevedo, que, infelizmente, jovem, suicidou-se. Está havendo um grande número de suicídio de jovens. Quero também pedir um minuto de silêncio pelo jornalista Anas Al-Sharif, que
cobria a situação lá em Gaza, né? Senhor presidente, eu quero também passar a palavra aqui, porque um minuto de silêncio. Pode falar aqui. Pela ordem, senhor presidente. Aqui, ó. Pela ordem. Senhor presidente, também gostaria de consignar aqui, por gentileza, um minuto de silêncio dessa casa, pelo passamento não só do Al-Sharif, como a Janete Pietá mencionou, mas outros 5 comunicadores jornalistas que foram vítimas do confronto lá em Gaza contra Israel. Uma bomba caiu sobre a tenda dos jornalistas. Aliás, eu vou pedir a palavra pela liderança do PDT para falar sobre esse tema, sobre essa carnificina que está acontecendo lá no Oriente Médio, crianças morrendo, mas nesse caso são 6 comunicadores, entre ele o Al-Sharif, que foi vítima, infelizmente, de uma bomba jogada por Israel. E também consignar também, senhor presidente, o senhor gosta bastante de música, falecimento do Arlindo Cruz, Arlindo Domingos da Cruz Filho. O Arlindo Cruz, 66 anos de idade, a gente já havia solicitado aqui o Bira presidente lá em junho desse ano, ele que infelizmente, né, já sofria convalescência por conta de uma doença que enfrentava, autor de tantas músicas belas, né, a Trilha do Amor, né, que ele canta junto com o Caetano Veloso e tantas outras. A gente vê a cultura brasileira às vezes perdendo essas figuras que marcam a história, mas lá no céu com certeza já tem um encontro entre o Bira e o Arlindo Cruz para fazer uma bela de uma música lá no céu. É isso, senhor presidente, obrigado. Refiro o pedido de Vossa Excelência. Arlindo Presidente. Cruz. E tem o Uribe também, que morreu lá. O Miguel Uribe, presidente. Candidato de direita. Por favor. Eu tinha falado até com o Edmilson Souza que ele ia pedir 1 minuto de silêncio, porque ele foi um candidato de direita, Tem a palavra, só que ele foi Kleber. morto a tiros. E o vereador Edmilson Souza do PSOL falou que vai pedir 1 minuto de silêncio para o Miguel Uribe. Eu estou pedindo aqui, mas ele também vai pedir, reforçar, porque é de direita e... Não vai pedir não, Edmilson? Eu vou pedir. Pelo Não, Miguel mas Vossa Uribe? Vai Excelência pedir? já pediu. Então tá bom. Ele vai reforçar o minuto de silêncio do Miguel Uribe. Pela ordem, senhor presidente. Foi morto, né? Com 2 tiros na cabeça e um no joelho. Ou seja, se a moda pega, hein? Pela ordem. Quando vai ganhar a eleição, matam ele. Absurdo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson. Eu gostaria de pedir também que incluísse nessas homenagens de 1 minuto de silêncio o falecimento do senhor Irineu de Almeida. Irineu de Almeida, conhecido como Gauchinho, era um músico, tocava viola aqui na nossa cidade de Guarulhos, é pai de uma pessoa muito conhecida aqui, que é o Zafra, que é servidor público da prefeitura, faleceu nesse final de semana, o Gauchinho, uma pessoa que teve uma vida muito intensa na parte da cultura, foi um dos grandes mestres aqui da viola, junto com o senhor Oliveira, que também já faleceu, junto ao grupo Favoritos da Catira, Folia de Reis, enfim, uma referência nossa aqui, o Gauchinho, por isso que eu queria pedir também que incluísse nas nossas homenagens e na ata 1 minuto de silêncio para o Irineu de Almeida, o Gauchinho, que faleceu neste final de semana. Toda a nossa solidariedade, todo o nosso desejo que a família esteja confortada nesse momento com o passamento aí do Gauchinho. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Pela ordem, delegado. Senhor presidente, queria também pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Laércio Canesch, pai do investigador de polícia, da Polícia Civil de Guarulhos, Márcio Canesch, inclusive um policial com uma longa história aí de excelentes serviços prestados pela cidade. Fica aqui minhas condolências, sentimentos a todos os familiares e amigos do senhor Laércio Canesch. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Rafael. Gostaria de pedir também 1 minuto de silêncio para o doutor Gustavo Oliveira, médico da UBS Jardim Presidente Dutra, um excelente profissional que nos deixou saudade agora com essa questão desse falecimento que ele ocorreu. Um excelente médico, infelizmente vítima de um infarto, né? E deixar saudade. E também aproveitar, deixar 1 minuto de silêncio para o Anderson, um grande amigo nosso, conhecido por Amaral, que ele é um patrimônio da nossa torcida, né? Da Mancha Verde Guarulhos. Obrigado. Pela ordem, senhor Defiro presidente. o pedido de Vossa Excelência, principalmente para serem Pela ordem, ligados à senhor Mancha presidente. Verde de Guarulhos, né? Tudo palmeirense, a Mancha Verde é Palmeiras? Pela ordem. Pela ordem. Primeiro, o vereador Daniel.
Na sequência, o Lamé. Muito obrigado. Tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aproveitar a oportunidade, pedir também um minuto de silêncio para o senhor Valdeci Bezerra da Silva, bombeiro da Polícia Militar, que perdeu a sua vida durante o serviço. Na noite de quarta-feira, dia 6, um homem caiu dentro de uma caixa d'água elevada e apresentava sinais de intoxicação e desorientação. A equipe de bombeiro foi convocada para salvar esse homem. O cabo Valdeci Bezerra da Silva, que utilizou, junto com toda a equipe técnica de salvamento em altura para realizar o resgate, foi durante este momento da operação de alto risco que o cabo PM Valdeci Bezerra da Silva sofreu uma queda de aproximadamente 10 metros de altura, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. O bombeiro serviu a sociedade paulista durante 27 anos, deixou a esposa, 3 filhos e um legado de dedicação à missão de salvar vidas, mesmo com o sacrifício da própria vida. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Tem a palavra, Lamé. Eu queria aproveitar e pedir um minuto de silêncio pela morte do pai do ex-vereador Heraldo, seu Geraldo Evangelista de Souza, que faleceu faz aproximadamente 20 dias. Então, e aproveitar a oportunidade também e estender esse minuto de silêncio por todas as vítimas da crueldade, principalmente as crianças que estão sendo envenenadas em Gaza. Obrigado, presidente. O Geraldo Evangelista foi vereador nessa casa? Foi vereador, sim. Ex-vereador e pai do vereador Heraldo. Heraldo. E só para... E da vereadora Verinha. Da Verinha. Uma família de parlamentares claro que tem história na nossa cidade. Que ele cortava meu cabelo de infância. Eu tinha 5, 6 anos, ele cortava meu cabelo. Então eu conheço a família toda. Inclusive, meus sentimentos já dei, inclusive, para a Verinha, para todos, para o Heraldo, pela morte dele. Inclusive, senhor presidente, o vereador Heraldo operou recentemente de um câncer e está se recuperando, está bem. Então, a gente deseja muita saúde e muita paz. Pronto restabelecimento. Bem, então, defiro o pedido de voto às excelências. A partir de agora, 1 minuto de silêncio. Lauri, quer desejar 1 minuto de silêncio? Graças a Deus, não. Então, tá bom. A partir de agora. Presidente, pela ordem. Perdão. Pelo 51. Pelo 51 tem a palavra. Senhor presidente, demais colegas, hoje dia Nacional do Advogado, então eu venho aqui cumprimentar todos os advogados, em especial os advogados aqui da 57ª Subseção Guarulhos. O advogado, assim como o policial, é demonizado, né? Só é lembrado na hora do desespero, na hora da agonia. Então eu quero parabenizar essa carreira dos nossos advogados, em especial também os advogados que compõem o quadro dos parlamentares aqui dessa casa. Outro tema que me traz a essa tribuna, muito importante, nós vivenciamos nesta semana
uma grande comoção em torno de um problema da adultização das nossas crianças, protagonizado pelo influencer Felca. E é um tema muito delicado, é um tema que nós, enquanto sociedade, não podemos passar pano e deixar o momento, não deixar ser só um momento. Pelo contrário, ser uma pauta e ser uma causa da qual nós, enquanto políticos, enquanto sociedade civil organizada, devemos combater, que é a exploração sexual de crianças, a pornografia infantil, a sexualização de crianças, destruindo o futuro das nossas crianças, principalmente por pessoas que agora utilizam da internet, armas e mecanismos da internet para cooptar os nossos seres, os nossos anjinhos. Em especial aqui, eu quero parabenizar a luta de um grande defensor da pauta, que é o vereador Wellington Bezerra, da qual ele tem toda a gratidão e o orgulho dessa casa nós termos um vereador com essa envergadura, com a pauta tão sensível. Não só agora na semana que está na internet, a pauta do Felca, mas que isso seja uma política pública do município, vereador, para que a gente cada vez mais possa combater esse tipo de cidadão, se é que pode se chamar de cidadão, que tem coragem de retirar a coisa que é mais pura, que é a inocência de uma criança. E para encerrar, senhor presidente, nós aproveitamos aqui esse ensejo, em conjunto com o vereador Wellington Bezerra, apresentamos na casa um projeto que combate a sexualização, a adultização de crianças. Então, eu quero agradecer a oportunidade de poder, espero que essa lei ela consiga apoio aqui da casa, sanção do nosso prefeito, que nós temos cada vez mais mecanismos eficazes de combate à exploração sexual infantil, de combate à adultização, à sexualização, para que a gente possa proteger os nossos anjinhos e a inocência das nossas crianças. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pelo André, 151. tem a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas as vereadoras, vereadores. Boa tarde, o público que nos assistem aqui pela TV Câmara. Hoje eu quero falar um pouquinho da nossa 5ª festa beneficente que aconteceu na região de Cumbica, uma linda festa familiar, uma festa para todas as idades. E o pensamento dessa festa é o quê? Arrecadar alimento para as pessoas que necessitam, a importância de ajudar o próximo. É um grande evento e estou muito feliz, quero parabenizar todo o time nosso que colocou a mão na massa, que fez tudo acontecer. Foi dia 9 e dia 10 de agosto, tivemos um público, graças a Deus, com muita expressão, um público grande nos acompanhando. E também tivemos a visita do nosso prefeito Lucas, do nosso vice-prefeito Tiago Surfista, secretário de governo Santiago, tivemos também o nosso chefe de gabinete Caio, que foi acompanhando o nosso prefeito, e por onde o nosso prefeito foi muito bem recebido pela população, o prefeito que vem trabalhando muito pela nossa cidade, é importante isso, o prefeito foi abraçado pela população de Cumbica. Isso para mim é muito positivo, o prefeito, né, nesse pouco tempo que ele está no mandato, onde ele revitalizou, entregou o núcleo dos idosos. Hoje nós temos o CRAS, temos o CAPS, temos o CREA e vem trabalhando muito pela nossa cidade. E é isso, foi um evento maravilhoso. Eu quero agradecer a minha equipe, a minha assessoria, em nome do nosso chefe de gabinete Antunes, que fizeram tudo acontecer com amor e com carinho e com respeito e mostrando que é possível a gente tentar trazer coisas boas para a nossa cidade. E a nossa festa, essa 5ª festa agostina da nossa cidade, é uma das melhores festas que tem aqui na nossa cidade do mês de agosto. E também não posso deixar também de parabenizar aos barraqueiros que atenderam, cuidaram, nos ajudaram também na administração dessa festa. E é isso, que Deus abençoe a nossa cidade e vamos juntos trabalhando por todos. Muito obrigado a todos, valeu. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pelo 151. Tem a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, venho aqui dar continuidade à nossa reflexão sobre saúde. Aliás, tocar num ponto aqui que, inclusive, o vereador Alemão do Transporte também falou no pequeno expediente, e nós chegamos ao entendimento, convidei, chegamos ao entendimento de assinar juntos um projeto de lei tratando sobre a instalação do botão do pânico. Isso mesmo, infelizmente, vamos ter que propor aqui para a cidade de Guarulhos instalar o botão do pânico dentro das unidades de saúde, UPAs e hospitais. Uma reportagem ontem do Fantástico mostrou que o número de violência contra profissionais da área da saúde cresce assustadoramente. A reportagem mostra lá que nos últimos 15 anos, nos últimos 5 anos, 15 mil médicos registraram queixa na polícia referente à violência que foram praticadas contra eles. Mostra, inclusive, Alemão, lá você assistiu a reportagem, profissionais da cidade de Guarulhos, a Evelyn Rossi, ela que é uma auxiliar de enfermagem, ela sofreu agressões dentro de unidade de saúde aqui no município. O vereador Danilo Gomes tratou desse assunto na sessão anterior. Veio essa ideia da gente pedir e solicitar a instalação do botão de pânico dentro das UPAs e hospitais e demais equipamentos de saúde. Para quê? No momento em que uma auxiliar de enfermagem, uma médica ou um médico, ou uma enfermeira ou um enfermeiro estiver atendendo um munícipe, e esse munícipe passar da conta e destinar algum tipo de violência, seja uma agressão física ou psicológica, esse profissional poderá acionar esse botão que vai estar interligado com a GCM ou com as forças de segurança, mesmo de uma empresa terceirizada que preste a segurança ali para aquele estabelecimento. E aí, a GCM, com posse dessas imagens, se houver um monitoramento remoto, poderá analisar a situação e, de imediato, já enviar para aquela unidade de saúde uma viatura da GCM ou de força de segurança, polícia militar ou o que for, para garantir ali a segurança dos profissionais que atuam na área da saúde, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, mas isso também, Alemão do Transporte e demais vereadores, assim como o senhor que está assinando esse projeto junto comigo, fortalece e melhora o atendimento de saúde pública para toda a população, porque o munícipe que estiver ali, passar por uma situação de violência, ele será prejudicado, porque não será atendido, aquele profissional vai ter que se afastar, ou então pelo estresse que uma situação como essa pode causar. Então, desde já, registrar esse projeto, está protocolado, assinatura minha e do vereador Alemão. Peço aí a análise dos colegas vereadores da Câmara Municipal, para que a gente possa aprovar esse projeto e fortalecer a proteção para os profissionais que atuam na área da saúde e segurança. Nada justifica uma violência covarde, como a praticada, a gente viu nas redes sociais, um tapa na cara que levou aquela profissional de saúde lá em Franca, e como outros profissionais e outras profissionais que sofrem aqui no município de Guarulhos. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente, pelo 151. Tem a palavra, Fernanda, pelo 151. Primeiro, boa tarde, vereadoras, vereadores, público presente, trabalhadores, trabalhadoras, imprensa e quem nos acompanha pela TV Câmara. Presidente, eu me inscrevi porque eu ouvi atentamente que outros vereadores repercutiram o principal assunto da rede social a partir do vídeo feito por um influenciador com mais de 3 milhões de seguidores, o Felca, que denunciou uma prática que, infelizmente, é comum em todas as plataformas de rede social que operam no Brasil e no mundo, que é a questão da violência sexual contra crianças, pedofilia, pornografia infantil. Essa é uma pauta que diversos movimentos já denunciam há muito tempo e, finalmente, agora ganhou uma repercussão ainda maior, porque alguém muito grande da internet, que tem credibilidade na internet, também denunciou. Mas eu quero retomar a afirmação de que isso é uma prática nas plataformas. Dentro dessas plataformas, da Meta, do TikTok, do Kawaii, todas essas plataformas, infelizmente, têm grupos organizados que vendem pornografia infantil, que se utilizam das plataformas para aliciar menores. Ou seja, nós não estamos falando de uma situação que está restrita, pastor Adalberto, dentro de casa e que é uma responsabilidade da família. Nós estamos falando de crimes. E quando a gente fala de crime, é responsabilidade dos entes públicos atuarem. Se as leis não estão funcionando, as famílias não devem desacreditar das leis. As famílias devem cobrar as autoridades de agir em defesa dos menores e punir criminosos que estão usando as plataformas digitais para se organizar. E o que é pior é que não existe nenhuma moderação dessas plataformas pela liderança da Federação Brasil da Esperança, presidente. Presidente, pela liderança. Pela liderança tem a palavra. Essas plataformas
não fazem nenhum filtro do conteúdo que estão publicando. Como pode a Meta deixar subir um vídeo de adultização, sexualização de criança e de adolescente e ninguém barrar isso? Como é que pode, dentro dessas plataformas, terem discurso de ódio contra mulheres, contra pessoas negras, fomento à violência, e essas plataformas também não serem responsabilizadas? Essas plataformas hoje são vetores da violência, fomentam a violência e dão espaço para que esses grupos se organizem e repercutam cada vez mais. Eu trouxe esse debate aqui, inclusive, para dialogar com os vereadores que falaram antes de mim, porque não dá para a gente dar de barato que as leis são frouxas e a família que se vire. Nós temos que responsabilizar as plataformas de rede social pelo conteúdo que elas estão subindo. Tem gente que vai chamar isso de censura. Gente, nós vamos admitir esse tipo de crime na internet e ser contra a regulamentação das redes sociais? Se a Meta, se o TikTok, se o Kawaii, se essas plataformas não se submeterem às leis do Brasil e passar a moderar o conteúdo que elas divulgam na internet, que são conteúdos criminosos, é bom que elas vão embora do nosso país. Nós não podemos admitir que as plataformas de rede social sejam hospedeiros de organização criminosa contra crianças e adolescentes. E eu não estou dizendo que a família não tem responsabilidade, pastor Adalberto. Eu estou dizendo que a família não é responsável por enfrentar crimes. A família é vítima da ação criminosa. É por isso que todas as autoridades, tanto do Poder Judiciário, quanto do Poder Legislativo e do Executivo, em todos os níveis de governo, tem que ter um pacto pela aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem que fortalecer o sistema de proteção com investimento, vereador Wellington. Eu não acredito em ninguém, em nenhum governo que fala que defende a pauta se não investe recurso, se não põe dinheiro para que a política pública, de fato, alcance as pessoas e proteja as crianças e adolescentes. Então, eu espero que essa repercussão que ganhou todas as redes sociais sirva para a gente reanimar e voltar a discutir sobre a regulamentação das plataformas e das redes sociais. É impossível a gente cair num discurso fácil de quem se utiliza para promover ódio das redes sociais, chamando de censura. Enquanto várias crianças e adolescentes, mulheres e outras pessoas que também são vítimas de violência na internet, sofrem violência e o poder público faz vista grossa. Então, eu de verdade espero que todas as autoridades do Brasil inteiro que estão acompanhando façam uma reflexão sobre o discurso barato que uma certa categoria fez há pouco tempo atrás, chamando a regulamentação das plataformas de censura. E na boa, se for para censurar a violência, se for para censurar a imagem de criança de biquíni na internet, que seja feita. Nós não podemos admitir que as pessoas roubem a inocência. Aliás, um número muito expressivo de homens, é importante dizer e fazer o caráter de gênero que essa questão tem, grupos de homens organizados na rede social, comprando e vendendo imagem de criança, pornografia infantil, sem nenhuma responsabilização da Meta, por exemplo. Porque a maioria também está ali no Instagram, nas redes da Meta. Então, esse é o convite que eu faço para todos os vereadores e vereadoras de colocar essa discussão no lugar correto, que não é da moral e do bom costume, é no lugar do que é crime e de criminoso que precisa ser punido e de plataformas digitais que precisam ser responsabilizadas. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. A ordem, vereador. Pela liderança do PDT. Pela liderança tem a palavra. Senhor presidente, eu sei que muitas das coisas às quais a gente fala aqui, infelizmente, elas não terão a influência que a gente gostaria de ter, inclusive a nível mundial. Sei também que há um acordo de lideranças para, na sessão extraordinária, a gente deliberar, tornar essa casa mais produtiva. Mas como ser humano, como jornalista, como comunicador, como pai do Miguel, eu não posso me furtar a obrigação moral que eu tenho de vir aqui a essa tribuna repercutir o que está acontecendo ali
em Israel e Gaza, onde, mais uma vez, a gente falou aqui na justificativa ali do Minuto de Silêncio, o jornalista Al-Sharif, de 28 anos, morreu vítima de uma bomba, junto com outros 5, 6 comunicadores, mas que é algo que precisa de uma profundidade maior, né? O João Saad, que é lá do Grupo Bandeirantes, né, tem 73 anos de idade, um dos grandes comunicadores, empresários da comunicação desse país, ele disse que é o maior genocídio que já vi ao longo da minha vida de jornalista. Diversos outros profissionais, diversas outras pessoas relatam aquele absurdo que está acontecendo ali em Gaza, onde as crianças estão sendo mortas, é uma verdadeira carnificina. O Benjamin Netanyahu, que é o líder lá de Israel, ele faz a gente reviver o que fez Adolf Hitler, isso é muito grave que eu vou dizer aqui, ele faz a gente reviver o que vivemos na época de Adolf Hitler da pior maneira possível, que é repetindo em outra escala o que aconteceu naquele momento. Nós estamos numa situação hoje, colegas vereadores, população da cidade de Guarulhos, com mais de 60 mil mortos, mulheres, crianças, vítimas 2 vezes, né? Fora, a cidade não tem mais infraestrutura, as bombas destruíram tudo e, infelizmente, o governo de Israel segue atirando bombas, segue matando pessoas e, principalmente, matando crianças. Não é possível que a gente não vai se sensibilizar, não é possível que o mundo não vá parar para o que está acontecendo ali. Parece que a gente está anestesiado, não é possível, eu não consigo aceitar calado. É uma limpeza étnica que a gente vê assistindo ali em Gaza. E nada parece parar aquele sujeito que parece que está consumido pelo que pior pode existir na humanidade, que é o Benjamin Netanyahu. E ele fala que agora vai ocupar lá a Gaza completamente, que é o modo mais rápido de acabar com a guerra. É mentira. Sabe, esse conflito ele persiste ali porque a única chance que ele tem de se manter no poder é mantendo a guerra. Porque no dia seguinte que acabar aquela guerra, ele será enxotado do poder pela população de Israel, que não quer um governante que envergonhe o mundo. Tanto é que países como o Canadá, o Reino Unido, França, a Austrália e Portugal anunciaram que vão reconhecer o Estado palestino na próxima reunião do Conselho Nacional de Segurança. O território está totalmente colapsado, é uma vergonha para a humanidade o que está acontecendo. Eu, como jornalista, não posso me calar. Aí falar, mas o que Guarulhos tem a ver com isso? Tem a ver, sim, senhor. Guarulhos é o maior aeroporto da América Latina. O povo, quando vem para esse país ou quando sai daqui, passa por Guarulhos. Olha o que aconteceu com o Afeganistão. O que o Brasil tinha a ver com o que aconteceu no Afeganistão? Nada. Mas quando o povo foi refugiado do Afeganistão, veio para onde? Para o aeroporto de Guarulhos. E a população de Guarulhos, o governo, a prefeitura, teve que acolher. E nós temos aqui uma situação de maior gravidade, Lamé. Você conhece bem. Cirurgias de amputação sendo feitas sem anestesia. Mas eles precisam cortar a perna ou o braço fora, não tem anestesia. E não é de adulto, não é de criança. E isso não vai chocar a humanidade. Você tem um presidente dos Estados Unidos, que é o Trump, fortíssimo ao ponto de taxar o Brasil, se ocupar de taxar o mundo inteiro e não consegue parar aquele conflito. Isso é uma vergonha para um presidente americano, isso é uma vergonha para a humanidade. Não tem a força necessária para parar aquele conflito. O que fez Gaza lá, o que fez o Hamas lá atrás, na minha opinião, terrorismo. Mas já está vingado, gente, não tem limite, já mataram 60 mil pessoas ali, com bomba, matando gente de fome, e não vai ter limite. A gente tem que fazer esse enfrentamento e essa discussão aqui na cidade de Guarulhos. Líderes mundiais totalmente de braços cruzados para o que está acontecendo ali. Que vergonha de ser uma pessoa realmente influente nesse país, nesse mundo aqui, como é o Trump, e não ter força para parar aquela carnificina que acontece ali, né? Como eu já disse aqui, é um governo cruel, é um governo que faz a gente lembrar, Lamé, isso é muito forte, faz a gente lembrar Adolf Hitler sorrir no inferno. Racionais tem uma música que fala do que aconteceu lá no Carandiru, que Adolf Hitler sorri no inferno. E Adolf Hitler está sorrindo no inferno pelo que Benjamin Netanyahu está fazendo com os inocentes, com as crianças, especialmente lá em Gaza. Está registrado aqui, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lamé. Pelo 151. Tem a palavra. Obrigado, presidente. Bom, primeiro eu quero me somar às vozes que se levantaram contra a pedofilia e o uso das imagens infantis que acabam destruindo a sociedade, acabam destruindo a infância, né? E isso vai criar uma sociedade perversa, uma sociedade criminosa, né? Outro assunto que me traz aqui também, eu estive há poucos dias no Oriente Médio
e eu pude testemunhar o sofrimento do que está acontecendo naquela região. Quem está sofrendo lá é a população e também, principalmente, as crianças. Como disse aqui o vereador Guto, né, e foi noticiado pela mídia, pelo mundo inteiro, ontem no assassinato de vários jornalistas que estavam acampados em frente a um hospital. O que está acontecendo lá, vamos lembrar o que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial. O que o Hitler fez? O Hitler promoveu campos de concentração. Gaza é o maior campo de concentração que a humanidade já viu e desde 1948. Hitler fez o Holocausto, colocou judeus, poloneses, russos, ciganos em fornos. E o que o Netanyahu está fazendo lá em Gaza? Está queimando as tendas dos refugiados. O que o Hitler fez com a infância? Ele não sabia, ele não distinguia entre velho, idoso, mulher e criança. E o que o Netanyahu está fazendo? Matando crianças. E a ONU ontem, uma comissão da ONU, denunciou que estão jogando veneno na pouca comida que estão mandando para lá. É um fato que estarrecedor. Nunca na história da humanidade a gente ouviu registros. Só que isso está acontecendo hoje, senhor presidente. Então eu quero que fique registrado na Câmara Municipal de Guarulhos de que talvez a gente não possa fazer nada, mas nós, no mínimo, temos que levantar a voz, solidários com aquela população que está sofrendo o maior ato de violência, de extermínio, de matança. Alguns falam, então vamos discutir se lá é genocídio, se é matança, se é defesa. Pode chamar o que quiser, mas eu chamaria de holocausto, de genocídio, de matança de seres humanos. Eu quero fazer um apelo aqui ao governo brasileiro, ao governo do presidente Lula, que faça o que o presidente José Sarney fez com a África do Sul. Ele fez um embargo, senhor presidente, contra a África do Sul na época do apartheid. E o apartheid acabou. Nós temos que fazer um embargo contra esse governo assassino, contra esse Estado terrorista, comandado pelo Netanyahu, que tem exterminado toda a população do Oriente Médio. O povo de Israel já não aguenta mais. Tudo em nome de Deus. Então vamos parar com isso. Nossa solidariedade a todas as vítimas da crueldade, não a violência, contra o Netanyahu e essa política assassina. E como disse o vereador Guto, vários países já anunciaram, inclusive, que eram aliados de Israel. Ontem, na Austrália anunciou, a França, a Inglaterra, todos esses, a Espanha, Portugal, vão reconhecer o Estado da Palestina. Obrigado, presidente. Bem, eu me solidarizo com as palavras de Vossa Excelência. Inteiramente, realmente está vendo lá sei lá o que é, um assassinato, genocídio, sei lá o quê. Já me referi a uma menina de 12 anos pegando uma baciazinha para sopa de lentilha para levar para casa. E Vossa Excelência falou aí sobre Sarney e Lula. Eu não vou nem comentar, né, que não tem termos de comparação. Lula é uma coisa e Sarney é outra. São distintos, pensamentos distintos. Ou seja, o que a gente pode fazer é rezar para que isso acabe o mais rápido possível. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lauri. Só para justificar o futuro, não, o vereador Ticiano, por motivos partidários. Ele não foi lá para o esporte? Eu não vi ainda, presidente. Foi para o esporte? Ainda não vi.
Está justificado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Queria também aproveitar para justificar a ausência da vereadora Carlinda Tinoco por motivos partidários. Justificados os dois pedidos. Tendo em vista a falta de quórum regimental, dou por encerrada a presente sessão.